Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Vamos conferir as principais notícias dessa semana na TV das Bênçãos do Pai. Iniciamos a edição de hoje com a notícia da nova carteira de identidade, agora disponível em quase todo o Brasil. O documento será emitido apenas com o número do CPF e contará com uma versão virtual. A repórter Ana Luísa Abreu traz mais detalhes na reportagem a seguir. A nova Carteira de Identidade Nacional, que substitui o antigo RG, passou a ser emitida em 23 estados e no Distrito Federal. A emissão do novo documento só não está sendo realizada nos estados do Amapá, Bahia, Roraima e São Paulo. O que muda é que, a partir de agora, a nova carteira usa o número do CPF como um único número de identificação. Até então, as pessoas tinham um número de RG e outro de CPF. Segundo o superintendente de identificação humana da Polícia Civil do Estado de Goiás, essa mudança é positiva. É um documento que, além dessas novidades, ele visa trazer maior segurança, tanto para o poder público quanto para o cidadão. O Congresso Nacional trabalhava essa questão da pauta de um documento único, válido em todo o território nacional há mais de década, de forma que o novo documento de identidade, ele válido em todo o território nacional, acaba com aquela possibilidade que o cidadão tinha de emitir um RG em cada estado. Isso facilitava a atuação de criminosos, de associações criminosas, e dificultava muito a vida do cidadão de bem, que tinha, às vezes, os seus dados clonados para usos criminosos. Então, a partir de agora, esse documento ele empreende maior segurança, tanto para o cidadão quanto para o poder público também. Entre as novidades do novo documento é que agora ele passa a ter o QR Code. Isso permite a autenticidade também na forma digital. Em caso de perda da versão física, basta entrar no aplicativo do Governo Federal em formato eletrônico que estará disponível no Android e também no iOS. A primeira via do RG Nacional ela é gratuita para toda a população. É importante orientar ao telespectador que, além dessa questão da gratuidade da primeira via, a população pode ficar tranquila, não precisa correr para os postos de atendimento, ela tem um prazo aí de 10 anos a partir de janeiro de 2024 para trocar o RG estadual pelo RG nacional. Então, a primeira via é gratuita, tem um prazo grande para que faça essa troca, não precisa correr. Nesse período, o RG que o cidadão ainda possui continua tendo validade normal e apenas a segunda via, caso essa primeira seja extraviada ou haja uma necessidade, a segunda via sim tem um valor pago, assim como era feito anteriormente com relação à segunda via do RG estadual também. A Maria Clara é estudante e veio acompanhada da mãe tirar a segunda via da Carteira Nacional de Identidade. Eu sabia já, porque ano passado eu fiz a primeira, aí eu vim fazer a segunda porque eu vou fazer uma viagem com a escola, com o SESI Canaã da equipe de robótica, Life SESI Canaã, que a gente vai viajar porque a gente passou para a etapa nacional. Então você está ansiosa para vir pegar esse documento e poder realizar essa viagem tão esperada por você? Com certeza. Acidentes de trânsito no Brasil aumentam anualmente, causando danos veiculares e superlotação hospitalar, principalmente devido à imprudência. A reportagem especial feita pela Daiane Rodrigues. Vamos acompanhar. Ultrapassar o sinal vermelho, exceder a velocidade permitida, realizar uma conversão em local errado, dirigir embriagado ou com o celular nas mãos. Essas são situações que, infelizmente, ocorrem com frequência no trânsito do nosso país. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, 9 em cada 10 acidentes ocorrem por imprudências como essas, ou seja, culpa da desatenção dos condutores ou desrespeito à legislação. O número de acidentes de trânsito é alarmante. A gente tem um quantitativo significativo dos pacientes vítimas de acidente de trânsito e principalmente acidente motociclístico.
o número de acidentes motociclísticos chega a ser o dobro do acidente automobilístico. Ainda tem os atropelamentos também. Só para se ter uma ideia, em 2022 a Secretaria Nacional de Trânsito contabilizou mais de 75 milhões de multas aplicadas no país, o que dá em média quase 9 mil infrações lavradas por hora. A campeã no ranking foi o excesso de velocidade, com 35 milhões de autuações. Quando se trata das rodovias federais, o estado de Minas Gerais sai na frente, com quase 450 mil ocorrências de imprudência no trânsito, seguidos pelo Rio de Janeiro e Bahia, com quase 420 mil. São Paulo, com mais de 370 mil, e Rio Grande do Sul, que ultrapassou 250 mil autuações. Números que resultam em uma completa violência que gera mortes. No Brasil, a cada 12 minutos, uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito. A violência nas ruas e estradas do país já deixou mais de 1,5 milhão de feridos nos últimos 10 anos e um prejuízo de 3 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde. Os números fazem parte de um levantamento do Conselho Federal de Medicina. Isso mostra que a violência no trânsito também é questão de saúde pública. Os gastos são exorbitantes. Por quê? Porque os pacientes normalmente eles precisam de procedimentos cirúrgicos na urgência, normalmente mais de um procedimento cirúrgico para cirurgia definitiva, e não para por aí. Esse paciente ele fica às vezes anos fazendo acompanhamento ambulatorial para reabilitação até que ele consiga ser reinserido na sociedade. Então o custo tanto financeiro é muito grande quanto o custo social, porque esse paciente demora muito a voltar para suas atividades laborativas. Dados apontam que em todo o estado de Goiás, de janeiro a outubro do ano passado, foram realizadas 15 mil internações e as mortes ultrapassaram 1.300. Neste hospital de urgência e emergência que fica em Goiânia, em 2023 foram atendidas mais de 11.500 pessoas. E só nos primeiros 15 dias de 2024, 170 vítimas de acidentes de trânsito deram entrada aqui. Mais de 100 delas estavam em uma motocicleta, como é o caso do Rafael. Eu estava trabalhando pelo aplicativo de passageiros e era a minha primeira corrida do dia. A gente estava no setor aeroporto, eu com a passageira, e a moça furou o pare e pegou a gente de lado. Aí minha perna direita ficou presa no para-choque e, para completar, a pessoa que me atropelou, com minhas pernas presas no para-choque, ela deu ré para trás. Aí deu fratura no meu quadril e deslocou o quadril também. Aí estou esperando cirurgia para poder resolver esse problema. O acidente aconteceu há uma semana, mas ele não tem nem previsão de quando vai voltar à rotina normal. Uma vez machucado, o tratamento é complexo. E para piorar, ele não recebeu a ajuda da pessoa que estava no carro que atingiu a motocicleta que ele estava. A minha sorte, graças a Deus, é que tinha 2 bombeiros de folga lá no local. Já fiz os primeiros socorros já até a ambulância do bombeirozinho para melhorar a dor. Mas foi um dia assim que, para esquecer, sinceramente, para esquecer. Eu não trabalho mais de moto. A partir daquele dia eu falei, nunca mais eu trabalho com moto mais. Porque as pessoas são muito negligentes no trânsito. Aqui em Goiânia não respeitam pare, não respeitam motociclista, não respeitam sinalização nenhuma. A pessoa que me atropelou nunca entrou em contato comigo mais. Desapareceu. O Rafael conseguiu ser atendido e ter uma boa evolução no tratamento. Mas muita gente tem danos irreversíveis. Isso quando, na pior das hipóteses, não chega à morte. Aqui nós somos uma unidade de média e alta complexidade, então nós recebemos os pacientes mais graves, mas ainda assim os traumatismos mais comuns são traumatismos de membros, são fraturas principalmente de membro inferior e fraturas de membro superior também. Nós temos também, além disso, traumatismo craniano, traumatismo abdominal fechado, normalmente o que a gente chama de politrauma, é o paciente que um paciente ele tem mais de uma lesão. Existem traumatismos de altíssima energia, ou seja, acidentes muito graves, que às vezes o paciente vem a óbito mesmo no local. E em alguns casos eles ainda chegam aqui, a gente consegue prestar uma assistência inicial, mas existe sim esse grande risco de acontecer um desfecho desfavorável. Mas a gente tem toda a estrutura para que a gente possa proporcionar
proporcionar o melhor atendimento possível para esse paciente. Então, nós conseguimos, na maioria das vezes, salvar a vida do paciente, salvar o membro, mas infelizmente existem situações que esse paciente pode apresentar sequelas permanentes e irreversíveis. Às vezes uma amputação traumática de um membro, que pode acontecer no acidente, às vezes um traumatismo raquimedular dele perder movimentos dos membros, ficar paraplégico ou até tetraplégico, dependendo do nível da lesão. Diante dessa realidade, a realização de ações de educação no trânsito se torna cada vez mais importante, uma vez que as estatísticas são preocupantes. Elas mostram que 90% das mortes no trânsito são provocadas por falhas humanas. Isso significa que muitos acidentes podem ser evitados com mudanças simples de comportamento. Então, que tal começar nós mesmos a fazer a diferença? O Museu do Futebol em São Paulo, um lugar de entretenimento para todas as gerações, oferece uma programação diversificada. Acompanhe a reportagem preparada pelo Alan Ribeiro. Os pais têm que driblar para não cometer falta e entreter os filhos. Mas para quem quer colocar o time para jogo e fazer um golaço, uma boa opção é o Museu do Futebol aqui na capital paulista. O Hugo Gabriel e a mãe escolheram o futebol de botão. Por aqui, um clássico. Brasil e Argentina. Mas neste campo não tem rivalidade. Eu vi que você estava jogando com a sua mãe. Quem que é melhor, você ou sua mãe? Aí vai de cada, né? Tipo, ela é boa, aí eu sou bom em alguns momentos, mas ninguém é também profissional assim. Para Cristiane é um momento em família e também de aprender a ser criança de novo. A gente já tinha pesquisado sobre, né, e a gente achou bem interessante. Eu achei até que eu não soubesse brincar. E aí eu pedi uma informação aqui, a moça veio, direcionou e a gente está aprendendo. Eu também não sabia lidar muito, mas a gente está aprendendo juntos. O público pode utilizar os jogos e equipamentos na área externa do museu gratuitamente e sem a necessidade de agendamento. Ele acabou vinculando algumas coisas da futebol de brinquedo, que é a nossa exposição temporária, mas trazendo mais brincadeiras do universo do futebol. Então, nessa semana a gente teve futebol de sinuca inflável, a gente está com futebol sentado também, que é um diferencial da exposição, e também uma programação para os pequenininhos, que é um espaço mais infantil, que eles fazem alguns manuseios, brincadeiras de dobradura, e também as programações especiais. Vai ter futebol de palhaças, vai ter freestyle de embaixadinha. E estar por aqui é fazer um mergulho nostálgico, lembrar de clássicos que fizeram parte da nossa infância. Essa exposição aqui no Museu do Futebol leva qualquer um a voltar a ser criança de novo. Já a exposição Futebol de Brinquedo é um mergulho na memória afetiva dos brinquedos analógicos de futebol. Quem nunca jogou futebol de botão com o avô? Que, por sinal, tem até livro de regras. E nem precisa de muito. Uma tábua, alguns pregos, uma moeda já era suficiente. Parece até que o brasileiro já tem no DNA a paixão pela bola. É uma vivência diferente, né? A gente tirar um pouquinho da frente do videogame, do celular, se libertar. E aqui não tem só esse. A gente fez uma visitação, foi bem gostoso. Quando a gente entrou lá e viu sobre as Copas, então assim, é bem interessante a gente trazer. Ele sabe bastante coisa de futebol e a gente está sempre conversando sobre. A programação completa está na página oficial do museu, museudofutebol.org.br. As atividades na parte externa vão ficar até abril e a exposição também. Venham pra cá, venham brincar em família, venham se divertir no Museu do Futebol. E a gente não podia terminar essa reportagem sem perguntar para o Hugo Gabriel se ele é bom não só nos jogos de mesa, mas também no futebol na vida real. Você é um craque ou um perna de pau? Ah, depende. Tem momentos assim que a estrela brilha. Diabetes, uma condição que afeta a visão e é diagnosticada em pelo menos 463 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos no mundo, segundo a Federação Internacional do Diabetes.
Entenda mais sobre essa relação na reportagem da Ana Luísa Abreu. Os cuidados com a saúde precisam ser diários, constantes e feitos de forma completa, mas em muitos casos as pessoas não dão a devida atenção aos olhos. A principal causa de cegueira na terceira idade são as doenças da retina. É preciso tomar muito cuidado, pois essas enfermidades podem comprometer a visão de forma mais grave e causar danos irreversíveis. E diz, por exemplo, descolamento de retina, que é quando essa retina descola e aí perde um pouco dos fotorreceptores e leva uma baixa de visão. Porque ela descolada, ela não consegue captar a imagem. Tem a retinopatia diabética, pessoas que têm diabetes, se não tiver tratado, isso pode levar à cegueira, porque ela leva uma baixa de visão, seja por um inchaço na retina ou por uns vasinhos que podem sangrar. Existem também outras doenças que acometem principalmente idosos, que é a degeneração macular relacionada à idade. Esse também tem vários hábitos de saúde que devem ser tratados por questão de dieta e tudo. Quem sofre de diabetes precisa ter atenção redobrada, tendo em vista que o descontrole dos níveis de glicemia pode afetar a retina e até desenvolver a retinopatia diabética, considerada uma das doenças mais comuns que afetam os olhos. A pessoa que tem diabetes, muitas vezes ela começa a perceber que a visão dela pode começar a embaçar. E, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam no consultório falando assim, minha visão embaçou, mas tem hora que melhora, tem hora que está ruim. Então, ou seja, esse momento que ela está ruim, que está a visão embaçada, são momentos que o açúcar está muito alto. Então, uma das causas, a primeira causa é isso, é uma alteração da visão, ou seja, a visão começa a ficar embaçada. E se não for tratada corretamente, a diabetes, ela continua ficando embaçada para o resto da vida até a gente tratar, entendeu? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que a retinopatia diabética é a principal causa da perda de visão de pessoas entre 20 e 64 anos de idade. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes revelam que mais de 10 milhões de pessoas são portadoras da doença. O recomendado é procurar um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Dessa forma, se torna mais fácil descobrir algum tipo de doença pelo diagnóstico precoce e tratar com mais rapidez. O ideal é uma consulta pelo menos uma vez por ano, para poder diagnosticar doenças, inclusive, que são silenciosas, que a gente não consegue diagnosticar percebendo nada disso. Então, de uma vez por ano é importante essa avaliação. Se você tem diabetes, o ideal é pelo menos de 6 em 6 meses, para a gente diagnosticar mais rápido. Agora, se já tiver retinopatia diabética, às vezes até de 3 em 3 meses é importante ter essa avaliação. E é lógico, quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento e menos sequela tem esse paciente. A alimentação saudável também é fundamental para a saúde dos olhos e pode diminuir a chance da degeneração macular relacionada à idade. É muito importante comer comidas que tenha sinal de trânsito, o verde, amarelo e o vermelho. Então, tudo que tiver verde, de verduras, amarelo, cará e cenoura, né, que é uma mistura do amarelo com o vermelho, beterraba. Então, assim, todas essas verduras e frutas, enfim, tudo isso pode levar a uma melhora, não que vai evitar de ter o problema, mas diminui a chance de ter essa degeneração relacionada à idade. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta daqui a pouco. Estamos de volta para levar até você as notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. 6 jovens professaram seus primeiros votos religiosos na vocação redentorista na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Brasília, a sede da província de Brasília. A Congregação do Santíssimo Redentor acolheu Edivan, Eduardo, Flávio, Afonso e Alisson, 6 novos religiosos que iniciaram sua vida vocacional como missionários redentoristas. A missa foi celebrada pelo padre João Paulo Santos, superior provincial da província de Brasília, e contou com a presença de vários missionários redentoristas e familiares dos noviços, que estavam emocionados com um passo tão importante na vida de um jovem que escolheu seguir a Cristo. Muita alegria, muito orgulho, desde criança, desde pequenininho, que ele falava que queria ser padre. Os noviços também estavam ansiosos para começar um novo ciclo dessa longa caminhada. Sem dúvida, é um momento muito marcante para nós, porque de alguma maneira
se encerra um ciclo e começa outro muito intenso, onde a gente dá um passo a mais, de alguma maneira faz aquilo que Jesus convidou a Pedro, né, de ir mais ao fundo do mar, né? Isso de alguma maneira nos deixa muito alegres, muito contentes, mas também nos coloca uma responsabilidade muito grande no compromisso da missão, no serviço aos demais, especialmente aos mais pobres e abandonados, que é o nosso carisma, né? Depois de 5 anos, aqui chego, né, com inquietude, um pouco nervosismo também, mas a gratidão a Deus pelo chamado, pela vocação e, sobretudo, pelo o amor de Deus, que é grandioso, né? Então, o sentimento é de alegria mesmo hoje. Hoje, essa missão, né, se fica de uma forma muito mais ampla. E participar deste projeto, que é a província de Brasília, é muito bom, é um sentimento de alegria, porque eu tenho essa oportunidade de participar deste grande projeto, né, de redenção também, e de muito amor. Cientes dos desafios que irão enfrentar ao longo da vida, eles não desistem. O que os motiva é o amor a Cristo e a fidelidade ao chamado. Primeiro, uma alegria muito grande de poder estar respondendo a esse chamado que Deus faz a cada um de nós, e a mim especificamente, né, a cada um que sente esse chamado. É uma alegria e uma satisfação, né? Uma honra também, né? Diante de tudo vivido, de tudo que estamos ainda por viver, nessa entrega total, neste dia tão importante da profissão. E o sentimento que fica é gratidão, né? A Deus, primeiramente, às pessoas e à família, que sempre colabora conosco. Desde pequeno, sempre senti o chamado para ser padre. Então, quando iniciei o processo para entrar no seminário, eu conheci os redentoristas e, ingressando no seminário, eu pude conhecer um pouco mais da vida religiosa consagrada, de modo muito especial dos redentoristas. Então, de pouquinho em pouquinho, eu fui aprendendo também a essa vocação religiosa e a ser redentorista, me encantando e percebendo também muitas coisas dentro de mim que me identificam com o carisma, com a congregação do Santíssimo Redentor. Tirando a falta da família, né? O maior desafio foi justamente, de certa forma, me encontrar comigo mesmo, continuar a missão e, de certa forma, ajudar nessa história bela da congregação. Durante a cerimônia, os religiosos fizeram os votos de castidade, pobreza e obediência. A partir de agora, a vida deles está totalmente entregue a Cristo para seguirem devoção a Deus. Além disso, os religiosos receberam o hábito redentorista, que vestiram pela primeira vez, auxiliados por padrinhos escolhidos entre os missionários. Eles também receberam das mãos do padre João Paulo as constituições da Congregação do Santíssimo Redentor. Pela tradição afonciana, os religiosos também receberam o rosário, a medalha e a cruz, tornando-os missionários da copiosa redenção. Esses novos missionários do Santíssimo Redentor encontram na cruz o maior símbolo da redenção, e esta é a mensagem que vão levar aonde forem enviados. Hoje, através dessa celebração, nós podemos testemunhar o quanto Deus é bom conosco. Deus, na sua infinita misericórdia, quer contar com a colaboração de cada um de nós. E para a congregação redentorista, essa celebração traz um novo vigor, uma nova força e esperança. 6 jovens que se consagram a Deus na congregação do Santíssimo Redentor. Os hábitos são justamente esse sinal da consagração. Aqueles que abdicam de tudo, de todas as suas seguranças neste mundo e confiam plenamente em Deus. As constituições e estatutos são, por assim dizer, as nossas regras de vida. Deles vem a nossa espiritualidade e o nosso carisma. Todos os dias nós, redentoristas, devemos não somente estudar, mas meditar e rezar as constituições e estatutos, porque ali estão as regras para vivermos bem a nossa vida missionária. O dia entrou para a história da província de Brasília, já que essa foi a primeira formação religiosa desde que foi fundada. O que aconteceu hoje foi uma celebração histórica para a história da província de Brasília. A primeira profissão religiosa depois dessa nova unidade de Brasília. Então, nosso coração se alegra e, sem dúvida alguma, pedimos a Deus para que continue enviando mais operários para trabalhar em sua messe.
Parabéns aos novos confrades que assumem a missão redentorista no Brasil. Ainda sobre trabalho missionário, cerca de 160 agentes de catequese participam da Escola Regional de Formação de Catequistas da CNBB Nordeste 2, em Lagoa Seca. Vamos acompanhar. Iluminar a mente daqueles que têm como missão apresentar Jesus Cristo para quem não o conhece. Essa é a proposta da Escola de Formação Regional de Catequistas do Regional Nordeste 2 da CNBB. Esse conhecimento foi desenvolvido em mais um encontro no convento Ipuarana, em Lagoa Seca, na Paraíba. Cerca de 160 agentes da catequese participaram do estudo. O Regional Nordeste 2 é formado pelos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O encontro foi realizado para conhecer e refletir o terceiro módulo Iluminação, Eixo Bíblico Catequético. Para quem já é aluno da Escola de Formação, aulas de aprofundamento foram ministradas para estudar as constituições do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio e Lumen Gentium. O momento teve início na última quinta-feira e os participantes foram acolhidos em uma Santa Missa, presidida pelo bispo de Campina Grande e referencial regional para a catequese, Dom Ducênio Fontes de Matos. Em 2023, a Escola Regional de Formação de Catequistas da CNBB Nordeste 2 completou 10 anos de fundação, com mais de 2.000 agentes pastorais capacitados. O encontro terminou no último domingo, dia 21. Jataí, Goiás, acolhe o novo bispo, Monsenhor Dom Joaquim Carlos Carvalho, da Diocese de Goiânia. Sua ordenação será neste sábado em Mineiros, em Goiás. Vamos conhecer mais sobre o novo bispo. Por cada cidade e estado que o monge beneditino, Monsenhor Joaquim Carlos, passou, ele deixou um legado de respeito e admiração. Vamos conhecer agora um pouco de como foi essa experiência pastoral em comunidade. Desde 1995, a Ana nutre uma relação de amizade com o Monsenhor na paróquia do Divino Espírito Santo, em Mineiros, Goiás. Esse carinho se estende à sua família toda, que também enxerga nele um alicerce e conforto espiritual. É nosso diretor espiritual em todos os momentos. E falar dele como pastor, eu creio que isso deve engrandecer mais ainda toda a caminhada, agora não só da minha família, da minha comunidade, da minha paróquia, mas de uma diocese inteira. Eu trabalho com catequese, a convite dele, há quase 30 anos, né? Que eu conduzo, às vezes no meu fracasso, às vezes as incertezas, os medos, a vontade de desistir, mas estava ali aquele fiel, não só diretor espiritual, padre, pároco, né, muitas vezes, mas aquele amigo que me incentivava, me apoiava e me seguia em frente. Conhecido por seu coração generoso, Dom Joaquim sempre se mostrou presente para as pessoas de sua paróquia, levando palavras de acolhimento e força. Para nós, como pastor, o ponto mais forte é o da escuta, em que, como eu disse novamente, não só eu, mas a minha família inteira, meus filhos, que todos eles já são casados, têm filhos, né? Mas o momento, cada momento que a gente procurava de uma orientação a respeito de família, Dom Joaquim estava ali, de prontidão. Não importava o dia, eu falo que para nós é um orgulho muito grande em poder ter ele como pastor dentro da nossa família. Nos orientava, dava conselho, sim ou não. Igual ele ensinou, nós como pais, como avós, né, falando tanto de mim como do Dom de agora, o momento é sim ou é não, que muitas vezes a gente como pais, né, a gente só pensa em sim, e ele trouxe para a nossa vida de família essa orientação, é preciso às vezes dizer não.
né? Então a gente encontrou muito esse apoio nele e essa firmeza. A Ana abriu seu coração e nos revelou uma das frases dele compartilhadas com a paróquia. Confia em nosso Senhor, sabe? Então, ele ensinou a gente a buscar esse nosso Senhor na nossa vida em todos os momentos. Dentro da paróquia e na vida pastoral, o Monsenhor é aquele que oferece segurança e apoio. Aquela pessoa, assim, dentro da humildade dele, que ele te dá a possibilidade de fazer, né? Eu me lembro muitas vezes que uma das coisas assim que eu sou muito receosa quando muita gente, por exemplo, numa entrada de catecumenato, que a gente reúne 150, 160 catequizandos, aí às vezes eu me apavoro e ele fala, não, Ana, é bonito, isso é muito bonito, né? Então isso fortalece a gente, né? Então eu falo, ele como pastor, é aquele pastor que te dá segurança, acima de tudo, te dá liberdade de fazer acontecer e te dá segurança de fazer realizar aquilo que você às vezes programou ou elaborou dentro de um projeto catequético. Unidos pela família biológica e religiosa da congregação beneditina, esse carinho é reforçado com a irmã Eliene. Para ela, tanto como pessoa como religioso, o Monsenhor Joaquim é exemplo a todos. Conheço o Padre Joaquim desde pequena. É uma pessoa que realmente nasceu para ser de Deus. Dom Joaquim, como amigo, como religioso, como uma pessoa que sempre acompanhou todos nós. Então nós estamos crescendo cada dia na fé, na esperança, no amor, e não tem como tirar ele desta história de fé, de esperança e também de vida religiosa, de vida beneditina. O Padre Joaquim, para nós, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade religiosa, nossa comunidade paroquial, ele é um exemplo de pessoa que realmente faz o que Deus quer. E foi muito interessante observar o lema dele, né? Fazei tudo o que vos disser. Então, esta é uma síntese de quem é o Padre Joaquim. Uma pessoa tranquila, mas muito pontual. E nesta pontualidade dele, nos ensina que para tudo tem o seu tempo. Por todos os lugares que visitou, seu compromisso e fidelidade com a missão de Deus foram visíveis e fonte de inspiração para as pessoas à sua volta. Muitas vezes, como um bom conselheiro, na parte religiosa, na parte humana, psicológica também. Então, Dom Joaquim, nesse momento, nós estamos com muita alegria de tê-lo como nosso pastor, como nosso guia. Porque como religioso, ele já demonstrou esta fidelidade a Deus na vida no mosteiro e em todos os lugares por onde ele já passou. Então é muito interessante a gente não esquecer que a pessoa do Dom Joaquim é para nós o modelo de um irmão e de um religioso que verdadeiramente consagrou sua vida a Deus, mas que em nenhum momento deixou de lado a pessoa humana. Então, o religioso verdadeiramente consagrado a Deus e a serviço da Igreja. Então, Dom Joaquim para nós é este exemplo de homem consagrado, de pai espiritual para todos nós. Emoção, gratidão e respeito transbordam ao falar de uma pessoa tão próxima e ligada a Deus, com uma vasta vivência na Igreja. Falar do Padre Joaquim é falar de uma vida vivida para que Deus continue sendo amado. E que a pessoa continua sendo amada, respeitada onde ela estiver. Então, para mim é muito emocionante falar desta pessoa que acompanhou em todos os momentos, né? Então, desculpa, mas é interessante isso. Então, falar dele como aquela pessoa que está do lado dos religiosos e religiosas, não foi só nos momentos de alegria, né? Nos momentos difíceis, também ele marcou presença. Então esse é o nosso Padre Joaquim.
acreditar. É este que emociona, que educa, que ensina, que faz rir e que não deixa a gente nunca pensar que estamos encerrando nossa missão. Não, nossa missão tem que continuar. E falando em missão, recentemente um monge beneditino assumiu uma nova etapa em sua vida. Tornou-se bispo da Diocese de Jataí. Novos caminhos vão ser trilhados, com a presença de Deus em cada passo. Neste domingo, às 10 horas, a TV Pai Eterno transmitirá ao vivo a missa de acolhida de Dom Joaquim em Jataí. Além disso, a emissora inaugura seu sinal digital na cidade, no canal 46.1. Você sabia que o Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, conserva relíquias de santos? Essas são algumas das riquezas da fé resgatadas no Museu do Santuário. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem da Tamires Batista. Neste ano, durante o Tríduo e Festa de São Sebastião, assim como em todos os anos, a relíquia de 1º grau do santo foi entronizada na gruta para abençoar os fiéis. E para a gente conhecer a história desta e de outras relíquias, assim como de outros objetos que contam a história da Igreja de Pedra e de Luz, vamos fazer uma visita ao museu, que foi fundado em 2012 e está localizado a poucos metros do santuário. O museu foi idealizado pelo reitor do santuário, fruto do trabalho de um outro missionário redentorista que faleceu em 2008. É o Museu do Santuário Memorial Padre Lucas Cote, que foi o idealizador, o pensador do museu de fato. A minha parte, como dos colaboradores do santuário e das pessoas que nós contratamos para arrumar o espaço, foi justamente de dar ideia, ou de tornar a ideia dele, de fato, um museu. E além das diversas peças que contam a história do santuário, né, são diversos objetos, tem também aqui relíquias de santos. Qual a importância, padre, das relíquias para a igreja, para a fé católica? Por meio da relíquia, nós somos convidados a visualizar, enxergar e também compreender que a santidade é feita para as pessoas, homens e mulheres de todos os tempos. No passado, eles, e agora na atualidade, nós. Um dia seremos relíquias, né? Aqui no museu tem algumas relíquias de alguns santos que foram também guardadas pelo padre Lucas, né? Então ele teve esse cuidado de guardar, de juntar essas peças, né, essas relíquias e para fazer essa exposição. Graças a Deus foi feita. É interessante que aqui a gente utiliza principalmente duas durante as festas. A de Santa Luzia e a de São Sebastião. Ela sai daqui do museu e vai para o santuário uma vez ao ano? Vai para o santuário uma vez no ano durante a festa para a bênção, né? É interessante justamente esse rito. Esse romeiro e devoto de Santa Luzia se emocionou ao visitar o local pela primeira vez e encontrar uma relíquia de 1º grau da santa. A minha mãe também, ela faleceu já, né? Mas há coisa de 60 anos atrás, mais ou menos, quando teve a eclipse do Sol, né? E eu falo assim, por uma falta de informação, né? E ela era jovem e ficou olhando para a eclipse. Aí quando a eclipse acabou, ela perdeu a visão. Aí ela fez um voto para Santa Luzia, né? Que enquanto vida ela tivesse, ela ia celebrar 2 terços no dia dela. E graças a Deus ela morreu com 83 anos e a vista ótima, perfeita. E é claro que antes de sair, ele deixou o nome no livro dos registros. E você também pode fazer essa experiência ao visitar o santuário. Poderíamos dizer que o Museu do Santuário é um resumo da história também de Bom Jesus da Lapa, através da arte, né, dos objetos, dos artigos, daquilo que pode ser preservado, conservado, para ser estudado, visitado, acompanhado, pesquisado. Daqui a pouco eu volto com as principais notícias direto da TV Pai Eterno. Estamos de volta com mais notícias em primeiro plano.
E agora vamos conhecer a história do Padre Vitor, um jovem negro que venceu preconceitos e se tornou padre em meados de 1800. E após uma vida dedicada aos pobres, ele foi beatificado. Um jovem negro que venceu preconceitos e se tornou padre em meados de 1800. Essa seria a definição da vida de Francisco de Paula Vitor, em apenas uma frase, mas essa história é muito mais profunda e emocionante. Francisco de Paula Vitor nasceu em 12 de abril de 1827 e morou na cidade de Campanha da Princesa da Beira. Apesar de nascer como escravo, não viveu como um. A sua mãe ficava na casa de Dona Mariana Bárbara Ferreira, que, diferente dos demais à época, tratava os escravos da sua casa com dignidade. O carinho por Vitor foi maior ainda e ela se tornou sua madrinha. Sob sua tutela, ele aprendeu a ler, escrever, tocar piano, falar francês, muitas coisas. Aprendeu até a sonhar. Ainda jovem, a paixão por Cristo ardia em seu peito e um dia ele revelou ao seu professor de alfaiataria que queria ser padre. Era um sonho impossível para as pessoas negras naquela época, que não podiam entrar no seminário católico. Mas ele tinha fé e acreditava no impossível. Após essa revelação, Vitor chegou a apanhar do seu mestre. Esse desejo era inaceitável vindo de um negro. Já sua madrinha sonhou junto com o afilhado. Ela pediu ajuda ao padre Antônio Felipe de Araújo, que falou com o bispo de Mariana, Dom Antônio Ferreira Viçoso. Após ser aceito no seminário, como havia prometido a Deus, Vitor fez o caminho até Mariana a pé. Ao chegar, foi recebido com um convite para os fundos da instituição, por onde os escravos entravam. O jovem sonhador sofreu muito preconceito e foi tratado como um escravo dentro do seminário. Apesar disso, ele nunca desistiu. Com isso, o desprezo dos colegas foi transformando em respeito e muita admiração. A ordenação de Padre Vitor aconteceu no dia 14 de junho de 1851, com a bênção de todos os religiosos necessários. Já padre, foi convocado para assumir a paróquia de Três Pontas. Nessa cidade, Padre Vitor passou por uma prova de fogo. Foi rejeitado, sofreu agressões, rezou missas sem a presença dos fiéis. Ainda com tanto preconceito e resistência, ele dedicou a ajudar os moradores da vila. Depois de conquistar a população, ele ficou conhecido como o lendário padre negro da cidade. Ajudou aos pobres, fazendo muita caridade, fundou uma escola e construiu a igreja matriz. O Padre Vitor permaneceu por 53 anos nessa cidade até deixar este mundo. Ele morreu em 23 de setembro de 1905, após ter um AVC. Em 14 de novembro de 2015, ele foi beatificado pela Igreja Católica em Três Pontas. A construção do novo santuário é um lugar que já exala amor e devoção, um espaço que está sendo feito a muitas mãos e com pessoas que fazem seu trabalho com muito amor. Vamos ver mais sobre isso na reportagem que a Cláudia Belo preparou. Lugar onde concreto, blocos para alvenaria e aço vão se unindo e tomando forma, um outro elemento também se concretiza: a união. Na nova casa do Pai é assim. Todos os dias, o que se vê por aqui é a amizade junto ao trabalho. Do sorriso solto com um papo descontraído no café da manhã, a importantes reuniões que definem os rumos da obra, o convívio é fraterno. É um desafio muito grande trabalhar na obra da nova Casa do Pai, pela sua grandiosidade de obra. A engenharia até que a gente consegue resolver pelas nossas técnicas, né? Mas o mais difícil para a gente realmente é o convívio. E para a gente ter realmente um convívio muito bom, nós precisamos de buscar os nossos princípios, né? Que nós fomos criadas desde pequeno. Então, trazer sempre realmente o amor, a união, a paz, a boa convivência com todos.
Trazendo para o lado da fraternidade, não podemos falar que fraternidade equivale a amor. Então nós temos que ter um amor com o próximo. É muito fácil você amar seu familiar, amar seus amigos e seu colega de trabalho que você chegou agora. Realmente é algo novo. Então você tem que criar esse caminho, né? Então se você não tiver com o coração aberto para doar amor, é difícil você receber e ter ser recíproco, né? Então, eu vejo que é muito importante aqui na obra nós termos a fraternidade como um dos primeiros planos, né? Para ter um bom convívio. Seja nas atividades do escritório ou em campo, a disposição e a alegria são sempre as mesmas. Afinal, estamos falando da construção de um novo santuário dedicado ao Pai Eterno. O André é um dos engenheiros e há 2 anos é testemunha dessa realidade. A gente sempre comenta que a obra aqui tem uma particularidade. As obras de engenharia, elas duram aí 2, 3 anos, né? E essa obra aqui é uma obra longa. Então a gente sempre tem esse cuidado. Manter um bom relacionamento com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros e um bom relacionamento internamente. Então a gente sempre está buscando reuniões, a telefone, a reunião presencial, porque hoje a tecnologia facilitou muito o processo, mas tirou muito essa parte da humanidade, né? E a gente sempre busca isso. E dentro aqui da empresa, dentro da empresa que eu trabalho, nosso relacionamento não poderia ser melhor. Nós somos amigos. Aqui a gente tem é amigo de ir para casa um do outro, de receber em casa, comemorar aniversário junto, e a gente sempre está junto. E aí a gente sempre discute tudo muito entre a equipe, a gente trabalha, a gente faz as reuniões, a gente faz os nossos alinhamentos, as divergências a gente entende que é do trabalho, cada um dá a sua opinião, mas a gente sempre busca manter a fraternidade, a amizade, é isso que dá o bom resultado do nosso trabalho. No canteiro de obras, o trabalho segue firme. Armação, carpintaria e testes de concreto. Tudo visto nos mínimos detalhes para garantir o controle de qualidade em todas as etapas. Missão que tem a supervisão do Rafael. Aqui o convívio é muito bom. É um ambiente bem legal de se trabalhar porque a gente recebe colaboradores de todos os estados, né? Então é um ambiente bem legal de trabalhar, apesar da cobrança, a gente está sempre cobrando qualidade, segurança, mas é um ambiente muito bom de se trabalhar. O Wilson tem um papel importantíssimo em todos os processos. Ele é técnico de segurança do trabalho e, além de garantir toda a integridade dos trabalhadores, também garante que a convivência é muito amistosa, o que traz um grande diferencial para a missão diária. Coisa que a gente sempre prioriza muito é manter assim esse ambiente agradável, né, para que seja um dia mais tranquilo, porque hoje a gente tem uma obra que é uma obra totalmente diferenciada por se tratar de um complexo religioso, e isso assim traz assim algumas dificuldades no dia a dia, mas mantendo esse bom convívio deixa as coisas bem mais fáceis de se conseguir realizar todas as tarefas no dia a dia e fica uma coisa bem agradável. O Pedro é da equipe de manutenção da obra. E você já deve ter visto ele aqui na telinha da TV Pai Eterno. Olha ele aí no programa Aqui em Casa, mostrando seus dotes musicais. Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. Ele gosta muito da convivência no dia a dia com os colegas de trabalho. Então, aqui na obra é muito interessante, né? Porque somos várias pessoas trabalhando pelo mesmo objetivo, né? Com fé no Pai Eterno e caminhando na mesma estrada. Existem muitos amigos, momentos estressantes como todos os lugares, mas também, a maioria das vezes, são momentos que são gravados na vida da gente. Porque a gente convive mais aqui do que na própria casa da gente, com a família da gente. Uma obra dessa magnitude são necessários muito aço, concreto e operários. Mas a união e a parceria é o que constrói e fortifica diariamente essa missão. É dando as mãos que se sobe cada degrau dessa construção e é possível, assim, fazer o registro detalhado deste sonho. O novo santuário segue tomando forma.
Da união entre maquinários, materiais e pessoas, cada etapa vai sendo concluída. No trabalho feito com capricho e atenção, o elemento sorriso também ganha espaço e compõe esse cenário. É a expressão da emoção e da gratidão das bênçãos do Pai Eterno na construção de sua nova casa. E também por saber que tudo isso só é possível porque milhares de filhos e filhas do Pai Eterno colaboram juntos nessa missão. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Primeiro Plano. Agradecemos a sua companhia e esperamos vê-lo na próxima semana. Até lá, fique com a paz e a proteção divina. Até mais.